Bora lá, pessoal. Tô aqui, quero compartilhar com vocês aqui que tem muita gente, eu converso com muitas pessoas, que elas acham que as conquistas, as riquezas, elas começam, por exemplo, as riquezas começam na conta bancária, né? No saldo bancário. Que as conquistas, de fato, elas só vão existir quando eu chegar lá, por exemplo, né? Quando eu conquistar, quando eu colocar a mão e a pessoa não consegue se imaginar. O que eu quero dizer na verdade? Que antes de qualquer coisa, antes da gente conseguir qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa, ela precisa começar na nossa mente. E aí eu vejo que é uma grande dificuldade das pessoas. Elas estão em determinadas situações, elas não conseguem se ver chegando em algum objetivo. Por exemplo, você às vezes ganha um salário mínimo, ou dois salários mínimos, ou até menos, não consegue se ver como uma pessoa milionária. De repente, você é uma pessoa acima do peso. Você não consegue se enxergar como uma pessoa dentro do peso, uma pessoa que faz atividade muscular, atividade física, né? Vai para academia e se enxergar com o físico que você realmente deseja e almeja. De repente você vive em famílias, em ambientes onde só se fala em destruição familiar, casamento é uma instituição falida e você não consegue se enxergar, você se enxergar numa família saudável, num casamento saudável. O que eu percebo na verdade? Que pra gente lutar contra esses ambientes ou esse tipo de mentalidade, ela é muito difícil. E por isso eu falo por conta própria, assim, né? O que eu vivo na verdade. Eu odeio, cara, vou te falar, eu odeio. Eu, eu evito o máximo, eu saio, eu não frequento ambientes de pessoas que só vivem reclamando, que só vivem murmurando, que você fala em algum objetivo, você fala em um sonho, ela já vem metralhando com coisas negativas. Eu vivi isso, na verdade, durante a minha infância, durante a minha juventude, e eu respeito a ignorância, às vezes, das pessoas que a gente convive, né? Principalmente os mais próximos, os pais, pessoas mais próximas ali. Mas eu vou te falar uma coisa: não importa quem seja, sai de perto, sai de perto. Cada vez mais eu percebo isso. E mesmo hoje, para quem conhece um pouco da minha história, de família muito simples, vim lá de trás, trabalhei em sorveteria, vendi água na BR, vendi sorvete na praia, enfim, trabalhei muito no carnaval, vendendo refrigerante e água. E através da educação eu consegui me formar, me pós-graduar, né, passar em vários concursos públicos. Hoje também empreendo também no mercado de imóveis. Invisto, consigo investir bem o meu dinheiro, né? Sou uma pessoa bem controlada financeiramente, educada financeiramente. Mas mesmo assim, diante de tudo que eu já consegui romper, ainda assim eu luto contra esses ambientes. Eu saio de perto de pessoas que mesmo você vivendo os seus sonhos, as suas conquistas, ainda assim eles não conseguem enxergar que eles podem também conseguir também. Não dá, é um bloqueio mental ou uma desculpa às vezes, porque tem que ter autorresponsabilidade. Você precisa ser autorresponsável para você não simplesmente ser um mero sonhador. Eu vou alcançar meu primeiro milhão. Eu vou passar em concurso público. Eu vou ter uma família linda, um casamento saudável, longo, duradouro. Mas você não paga o preço. O preço do conhecimento, o preço da dedicação, da disciplina, da constância, da resiliência. Existe um preço a se pagar para isso. Mas eu tô aqui nesse carro aqui hoje. Eu visitei esse carro aqui, mesmo sendo distante da minha realidade.
Eu fui na concessionária. Primeira conquista, na verdade, eu sempre tive um sonho de ter um carro 0 km. Já realizei esse sonho na época. Depois eu fiquei 9 anos com esse carro 0 km que eu comprei. Não sou um cara que fica trocando de carro toda hora. Mas quando a gente estava com esse carro, depois de uns 5 anos mais ou menos, eu e minha esposa, a gente foi na concessionária, que ficava bem próximo do meu serviço também na época. Entrei lá, fizemos um test drive no carro. Entramos, falamos, cara, um dia esse carro, a gente vai comprar esse carro. Naquele momento, não cabia de forma saudável no nosso orçamento. A gente não sai botando os pés pelas mãos. Isso é uma grande diferença de você ser um sonhador e ser uma pessoa irresponsável. Mas passaram-se os anos e hoje a gente conseguiu comprar um carro com teto solar, um banco claro, do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente queria. Mas imagine só, você, uma pessoa simples ou com um salário menor, enfim, você não conseguir sonhar, e sonhar é de graça. Você visitar a casa que um dia você queira morar, o bairro que você quer morar, o carro que você quer comprar, você olhar no site as viagens que você quer fazer, isso é de graça. É só você visitar, é só você imaginar, é de graça. E por que tanta gente tem essa dificuldade? Por que a gente não consegue? Que limitação é essa? Que bloqueio é esse? E aí eu percebo cada vez mais que essas coisas vêm de uma cultura familiar, vêm de um ambiente onde você está inserido. E cada vez mais eu tenho a certeza que ninguém luta contra um ambiente. Você pode até tentar, mas você vai perder. Então, se eu posso tentar e eu vou perder, todo ambiente que não é construtivo, que não é saudável, você vai perder. Você não vai conseguir romper esse ambiente. E o que a gente deve fazer? Se para esse lado negativo ele funciona, para o positivo ele funciona também. Então você vai para um ambiente onde se fala em construção, onde se fala em sonho, onde se tem essas perspectivas que ninguém apaga os seus sonhos. As pessoas falam de conquistas, não falando só de conquistas financeiras, mas conquista familiar, conquista profissional, conquistas da saúde. Pessoas que queiram viver uma vida plena em todas as áreas e não tem essa limitação mental, cultural, da família, do ambiente. Ou seja, então se eu sou um cara que até mesmo tem coisas que podem fugir muito da minha realidade, que eu não consiga, eu posso até imaginar, mas eu falo assim, não tem como. Ou você imagina, mas está muito distante. O que você faz? Vai para aquele ambiente. De você ficar olhando o comportamento, as pessoas, as casas, os carros, o jeito que as pessoas se vestem, o jeito que elas constroem uma linha de pensamento, o jeito que elas falam de sonhos. Você vai ser moldado por esse ambiente. E aí, se você vem de uma cultura familiar, uma cultura de ambiente assim, você vai sendo transformado. Por quê? Porque ninguém consegue lutar contra um ambiente. Então, se esse ambiente já está formado assim, você não vai conseguir vencer. Ou seja, você vai perder mais positivamente para esse ambiente. Do outro ponto, do outro lado, se você frequenta um ambiente onde se fala em destruição, negatividade, essas coisas, ninguém sonha. Ah, não vai dar certo. Você também não vai conseguir lutar. Você não vai vencer. Ou seja, vai permanecer ali. Então não deixe que essas pessoas, esses ambientes, destruam os seus sonhos. E não deixe de sonhar. Fuja o mais rápido possível. Falando tudo isso daqui, para quem está me acompanhando aqui, eu gosto muito de buscar conhecimento e sabedoria, apesar de todas as minhas limitações, mas é através da educação, através do conhecimento, de buscar sabedoria,
de tentar evoluir independente da tua idade, independente da tua classe social. É isso que vai fazer a gente romper. Então, voltando ao primeiro ponto, riqueza não é o quanto você tem na conta bancária. Riqueza, na verdade, para mim hoje, é o quanto eu consigo romper essas cadeias, esses bloqueios que a gente tem da nossa família, da nossa cultura, do nosso ambiente ali. E aí você vai rompendo. Outra coisa, a gente pode até sonhar. Vem a parte mais importante desse vídeo. Eu sonhava com um carro 0 km, um Palio, quando eu trabalhava na sorveteria. Esse era meu sonho, um Palio Pitbull 0 km. Esse era meu sonho da época. Mas o que Deus tem para nossas vidas é muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar. Então, nós podemos fazer planos, mas sempre peça que permaneça os planos de Deus para sua vida, a vontade de Deus para sua vida. Isso é o mais importante de tudo. Mas não deixe de planejar, não deixe de sonhar. E como eu falei, os sonhos de Deus são infinitamente maiores do que os meus. Ou seja, não traz a negativa do que a gente não pode, a gente deve sonhar. Mas quando você confia no Senhor, você quer a vontade dele sobre a tua vida, os sonhos dele são muito maiores do que os nossos sonhos. Então, até eu vou trazer um versículo para vocês, que é Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, confiança no Senhor, não no meu entendimento. Sabedoria vem do Senhor, não da minha força, da minha capacidade de buscar conhecimentos. Não, vem do Senhor. Confia nele de todo o seu coração. E o mais ele fará. Mas a gente tem que ter autorresponsabilidade. E eu falo, fuja, corra desses ambientes. Ai, Thiago, mas eu vou ajudar. Não, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Porque as pessoas que querem avançar, elas vão procurar um ambiente onde tem pessoas saudáveis para ajudá-la. Não as pessoas que estão saudáveis vão nesses ambientes para resgatar ou tentar ajudar essas pessoas. Não é assim que funciona. Eu estou vivo num ambiente hoje. Eu quero melhorar meu ambiente, eu vou buscar outros ambientes. Ou seja, eu quero sair desse ambiente e romper essa cadeia, eu vou buscar outros ambientes. Quem está lá não vem aqui me influenciar, tentar me ajudar, me mostrar o caminho. Não, eu que vou buscar, eu que vou até eles. É assim que funciona. Pelo menos foi assim que eu consegui romper mais de 10, 20 vezes meu ambiente. E quando eu volto às vezes para de alguma forma passar por alguns lugares que eu já vivi ou conversar com pessoas que fizeram parte dessa jornada lá atrás, nossa, eu fico pensando, para eles está tudo bem, mas eu não consigo mais frequentar, sentar, ouvir, conversar, porque eles simplesmente continuam no mesmo ambiente, com a mesma mentalidade, com o mesmo tipo de comunicação. Isso é inaceitável diante daquilo que Deus tem para nossas vidas. Então isso independe do seu nível, independe da onde você conquistou. Tem sempre o mais, mas não é o mais sobre riquezas, dinheiro, conquistas financeiras e tal. Rompimentos de mentalidade, de avançar, de se tornar cada vez uma pessoa melhor.
É isso. Esse é um vídeo, meio que não sei se é um desabafo, mas enfim, se você chegou até aqui, eu vou te pedir a gentileza. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui e diz aqui embaixo o que você acha. Qual a importância de um ambiente para a gente mudar a nossa vida familiar, de casamento, de relacionamento, profissionalmente, na saúde, em todas as áreas da nossa vida. Qual que você acha a importância do ambiente para essas mudanças em nossas vidas? Deixe seu comentário aqui que eu vou ler depois, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça, mais importante é os planos do Senhor para nossa vida. Confia nele, tá bom? Grande abraço aí, fica com Deus. Tchau, tchau.